Eu fiz uma live lá na Twitch onde a gente conversou um pouco sobre Morbius e eu acabei trazendo aqui pro canal um vídeo falando um pouco sobre Morbius, sobre como que ele pode ser no universo compartilhado da Marvel ou da Sony, quem é esse personagem, e perguntei pra vocês se vocês queriam um vídeo maior explicando de onde veio, pra onde vai, o que come. Então, vamos conversar sobre tudo isso hoje. Se você não sabe de que Twitch eu tô falando, tá aí na descrição o canal da Twitch onde eu faço lives de segunda a sexta. Seja muito bem-vindo para participar de lá. E se você veio da Twitch, muito obrigado pela moral. E já deixa aí aquele like, já deixa seu comentário também falando que você veio da Twitch, que você vai pra lá. Mas vamos falar um pouco sobre o vampirão inimigo do Miranha. Ele era filho de um cineasta chamado Macario Morbius. E o nome dele é Michael Morbius, que sempre foi uma criança frágil, não teve um relacionamento muito próximo com seu pai e a mãe mantinha ele seguro, porém, ao mesmo tempo preso dentro de casa enquanto cuidava da livraria da família em uma cidadezinha da Grécia. A ausência do pai e da mãe por causa do trabalho acabou fazendo com que Michael fosse uma criança mais tímida, que ficasse mais tempo sozinho dentro de sua própria imaginação. Ele era aquela criança que ficava num canto da sala, brincando sozinho, imaginando seu próprio mundo e que tinha muita timidez para fazer novos amigos ou sair explorando o mundo. E aí você pode estar se perguntando, mas por que a mãe dele protegia tanto, né? Ficava deixando ele dentro do quarto, dentro da casa? É porque o Michael tinha uma doença sanguínea rara, então a mãe dele tentava ser super protetora, entende? É aquela coisa, ela tinha medo que ele morresse e acabava não deixando o menino viver. Sabe como é que é? Mas o importante é que, como qualquer adolescente, Michael não aguentava ficar dentro de casa. Assim, uma noite, Michael saiu para brincar e acabou quebrando os ossos. Ele caiu, quebrou alguns ossos e isso obrigou ele a andar com uma bengala. E fez ele e esse amigo dele, que saiu escondido também, ficar mais tranquilo ainda, mais calmo ainda e começar a decidir pela carreira científica, que era onde você não faz muito esforço físico, mas mental. E é claro que também outra motivação de o jovem Michael entrar para a ciência era conseguir se curar dessa doença sanguínea que fazia ele simplesmente não conseguir viver como todas as outras pessoas. Você já está imaginando de onde que vai chegar essa história, né? A gente tem um adolescente, super inteligente, cientista e lá no final a gente tem meio que um homem morcego mutante. Pois é, mas ainda tem história para contar, então vamos lá. E eles começaram a fazer estudos, vejam só, com morcegos vampiros. E a pesquisa foi muito boa, ganhou prêmio Nobel e tudo mais. O problema é que, embora a pesquisa tivesse sido genial, ainda não ajudou o Morbius, que continuou ficando mais fraco a cada tempo. Pra você ter noção de quão fraco ele tava, ele não conseguia levantar objetos simples e chegou a quebrar o dedo só de tentar levantar uma caneca. Durante esse tempo, que passou com ele cientista mais velho, Michael conheceu Martine Bancroft, que era sua namorada, e tentava apoiá-lo da forma que dava. Só que o Michael era um cientista que estava sentindo seu tempo acabar, então ele começou a cada vez mais ignorar procedimentos de segurança e também esconder de sua namorada o que ele estava planejando fazer. Aí lembra que eu falei que ele ganhou prêmios Nobel, não é? Pois é, com o dinheiro desses prêmios, ele construiu um laboratório e pulou várias etapas dos testes que precisavam ser feitos, mesmo sabendo que se algo desse errado, ele poderia virar um monstro. Então ele testa todos aqueles projetos científicos em si mesmo, que era de se esperar, e começa a se curar. E aí você tá pensando, caramba, que da hora, o cara então conseguiu ficar curado, né? Calma que a história tá só começando. Ele começou a se curar, começou a perceber que as habilidades dele estavam sendo super humanas, conseguia ouvir coisas, enxergar de forma diferente, tinha meio que um sonar, e aí chegou a parte de querer beber sangue. Pois é, meus amigos, o soro que ele criou ajudou o corpo dele a melhorar, mas também era baseado em sangue, então tudo que ele precisava para usar todas aquelas habilidades maravilhosas e ser um ser humano, um super humano, também fazia com que ele precisasse de mais sangue. Pois é, só que o cara era um cara legal, que é o que muita gente confunde quando a gente fala sobre vilão do Homem-Aranha. Morbius vai chegar a ser um vilão, mas ele não começa assim, ele tem toda uma saga. Quando ele percebe que ele tá com sede de sangue, ele precisa se alimentar, ele tenta se jogar pra morte no mar. Só que a fome dele é tão forte que ele fica cego e acaba atacando alguém.
Lembrando que aqui eu não tô falando o plot que vai ser usado no filme, mas a história base de Morbius nos quadrinhos. Se vai ser usado no filme ou não, a gente só vai descobrir no cinema. Mas continuando, ele se jogou no mar, não conseguiu se segurar, entra num barco pra Nova York e acaba matando a tripulação inteira. E aí ele encontra uma casa abandonada pra descansar. O problema é que essa não era uma casa abandonada, era um laboratório onde, olha só, o Homem-Aranha estava tentando fazer testes para reverter a mutação dele. Ele não queria ser mais o Homem-Aranha. E aí o Morbius encontra justamente o laboratório escondido que o Peter Parker estava usando. E é aí onde eles têm esse primeiro encontro e primeiro embate. Um herói que quer voltar a ser humano e um vilão que também quer voltar a ser humano, porém não o mesmo humano que ele era. Afinal de contas, se o Morbius agora tira o problema que ele criou, ele volta a ter problema sanguíneo, corpo fraco, então ele precisa de uma terceira solução. O encontro de Morbius e Homem-Aranha se dá em vários quadrinhos, várias HQs, várias sagas, mas não só com o Homem-Aranha. Ele já encontrou com Tocha Humana, com os X-Men e vários outros heróis e vilões. E inclusive faz parte do Sexteto Sinistro, que são 6 vilões do Homem-Aranha que volta e meia se juntam para acabar com a vida do Cabeça de Teia. Talvez eu traga aqui um outro vídeo falando só deles, é só você me falar aí nos comentários que eu trago, beleza? Mas vamos continuar. Lembra que eu falei que o Morbius foi lá e se alimentou? Pois é, depois desse ponto ele percebe que não vai ter jeito, ele não consegue se jogar no mar, ele vai ter que se alimentar de vez em vez, mas ele fica muito culpado de ter feito isso. Mas um outro efeito colateral surge. Algumas pessoas que foram mordidas começam a desenvolver super força, presa e algumas habilidades. Elas não necessariamente se transformam em vampiros ou precisam de sangue, mas, querendo ou não, a mordida de Morbius e o contato das pessoas com todos os testes que ele fez em si mesmo fazem com que elas fiquem diferentes, mutantes. E o mais engraçado é que Morbius, mesmo depois disso tudo e se alimentando, ele continua tentando não matar ninguém, não ser um vilão. E isso é uma coisa que eu acompanho durante muito tempo. Eu acho que no filme vai ser uma história mais ou menos assim. A gente vai ver o Morbius, mas durante muito tempo a gente vai torcer para que ele continue humano, mesmo sendo um vampiro, entende? Eu acho que o filme vai pegar muito nessa parte e eu espero que faça isso mesmo. E lembra que eu falei que o caminho dele se esbarra com o de Homem-Aranha, com o do X-Men? Pois é, tem um outro personagem muito interessante que é importante falar aqui, já que a gente está falando da origem e de o que mais pode acontecer nesse cruzamento de quadrinhos e cinema. Um personagem que Morbius acaba encontrando também nessa fase dele de tentar ser mais humano mesmo sendo um monstro é o Blade. Blade, pra quem não sabe, é um vampiro mestiço caçador de vampiros que fez muito sucesso na década de 90 e 2000. Muita gente está dizendo que vai ser um filme maravilhoso e que a Marvel vai trazer esse personagem de novo, e eu sinceramente quero muito. Se a gente pensar que Sony e Marvel podem ter acordos que a gente ainda não conhece, seria uma bela oportunidade de saber que em um lugar existe um homem vampiro e em um outro existe um vampiro que caça vampiros. Nos quadrinhos já aconteceu, será que vai acontecer no cinema? Basicamente, depois disso, Morbius começa aqui e ali se alimentar de sangue. A fome domina ele e ele vira esse inimigo que a gente já conhece. Como o Cabeça de Teia é o mais próximo que ele lembra de um humano mutante, mas que consegue ser um herói, para Morbius ele é a personificação daquilo que ele queria ser e acaba se tornando o vilão do Cabeça de Teia. É legal também citar que houve um momento onde o Morbius morde o Homem-Aranha e um raio acontece em cima dos dois ao mesmo tempo. E acredite ou não, com isso Morbius volta a ser humano, porém sem doença e sem nada, o que é bem da hora de acontecer. Mas é claro que depois eles dão um jeito de transformar ele no vampiro de novo e tudo começa. De qualquer forma, as histórias de Morbius estão só começando, todo mundo amou Venom e tem muito mais coisa pra vir aí. Eu prometi pra vocês um vídeo sobre ele e aqui tá, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, seu comentário de qual próximo vídeo eu faço, eu te vejo na próxima, até lá, e fui!